Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aí em mais um Pergunte a Endócrino com as dúvidas do dia a dia que nós recebemos. Então, pessoal, uma das perguntas mais frequentes que nós recebemos no dia a dia é em relação aos valores de glicose e a pergunta seguinte: doutora, com este valor de glicose, eu tenho diabetes? Em relação a esses valores, então assim, eu acho que a gente recebe pelo menos umas 20, 30 perguntas por dia sobre resultados de exame de glicose e a pessoa querendo saber se tem diabetes. Então, em relação à glicose de jejum, o que é importante responder aqui as perguntas dos nossos seguidores? A pessoa precisa de 2 glicoses de jejum maior ou igual a 126 para definir um diagnóstico de diabetes. Aí uma outra pergunta muito comum é assim: doutora, eu tive uma glicose de 130, outra glicose de 140, e depois que eu comecei a caminhar, fazer dieta, minha glicose baixou para 90. Aí alguém me falou que eu curei do diabetes. Isso é verdade? Não, isto não é verdade. Você não curou do diabetes. Você está controlando o seu diabetes, tá? Então é importante você manter o acompanhamento, que não é só pela glicose. As pessoas que têm diabetes e os familiares, às vezes as pessoas, até os próprios profissionais de saúde, às vezes vem uma glicose, 2 glicoses do passado que já confirmava o diagnóstico, e aí quando a pessoa chega com exames melhores, glicose de 90, 95, às vezes vira para a pessoa e fala assim: ah, mas você não tem diabetes, não. Então, é muito importante que vocês que estão envolvidos nesse mundo do diabetes, as pessoas com diabetes que estão aí à frente, educando em diabetes, e os profissionais de saúde, tenham muito cuidado com o que sai da sua boca, né? Porque você pode atrapalhar a outra pessoa. Então, deu no exame 2 glicemias de jejum acima de 126, ou a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, que também é uma outra pergunta muito frequente. Muita gente ainda não sabe da existência desse exame, que é uma das formas de controlar, né, de avaliar o controle das glicoses. É a hemoglobina glicada ou média da glicose dos últimos 90 a 120 dias. Este exame pode ser utilizado tanto para dar o diagnóstico do diabetes, quanto para avaliar o controle do diabetes. No diagnóstico, se a pessoa tem 2 hemoglobinas glicadas maior ou igual a 6,5%, ou uma glicose de jejum maior ou igual a 126 e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, essa pessoa tem diabetes, porque ela já tem 2 exames alterados, tá? Ou se a pessoa faz o teste do destrozol, que é aquele melado, né, que o pessoal mede a glicose em jejum, toma o destrozol e 2 horas depois mede a glicose novamente. Se ela está maior ou igual a 200, ela também tem diabetes, tá? E tendo diabetes, tem diabetes. Qual que é o próximo passo? Classificar o tipo de diabetes que a pessoa tem, tá bom? Então, a hemoglobina glicada, ela fica então para o diagnóstico e para o controle. E uma outra pergunta muito frequente é qual?
de quanto em quanto tempo a pessoa que tem diabetes precisa fazer a hemoglobina glicada. Aí, muitas coisas estão mudando, talvez não esteja mudando para a maioria da população, mas nos estudos já estão mudando, que são os parâmetros de controle do diabetes. Hoje a gente tem muito fundamentado o uso da hemoglobina glicada, né? Média dos últimos 90 a 120 dias. E ela deve ser realizada 2 a 4 vezes em um ano. Por que 2 a 4 vezes, Janice? Porque depende da história do paciente, do tipo de diabetes que a pessoa tem, do controle que essa pessoa está apresentando no correr da sua história com diabetes. Então, por exemplo, nós temos muitos pacientes muito bem controlados há muitos anos, mantendo uma dose de medicamentos estáveis, né? Tanto faz se é tipo 2, se é tipo 1. Às vezes a pessoa toma ali 1, 2, 3 comprimidos e os exames estão sempre bons. Ou está com a dose de insulina muito estável, é um paciente que já está bastante educado em diabetes. E aí não faz sentido que essa pessoa esteja todo dia fazendo exame, né? Às vezes as pessoas até assustam, né? Na hora que a gente fala assim, não, você tá muito bem, daqui uns 6 meses você volta. Às vezes a pessoa vira e fala assim, uai, doutora, mas todo médico que eu vou me pede para voltar de 3 em 3 meses. Depende da sua história. Às vezes naquele momento da sua história, você já controlou, você já teve muitos anos de acompanhamento, você está na sua meta de controle da glicose, do colesterol, do peso. Sendo assim, fazer o exame a cada 6 meses, ok, tá tudo bem, né? Agora, se você não tá na meta, se tá até muito fora da meta, ainda não está educado o suficiente em diabetes, ainda tem muita coisa para aprender, fazer a sua consulta e os seus exames 3 a 4 vezes ao ano fará mais sentido do que você fazer 2 vezes ao ano, tá bom? Então, todos os parâmetros de acompanhamento e de controle do diabetes, eles precisam ser individualizados, né? Não vai ser igual para todo mundo, então a gente não pode ficar se comparando. Talvez fulano possa ir no consultório 2 vezes ao ano e ciclano precise ir 10, né? Cada um tem sua história, então a gente tem que se perguntar o seguinte: qual é a minha história, qual é o meu momento no diabetes, tá bom? Então essa era outra pergunta, já vou riscar aqui, tá? Outra pergunta dessa semana: o que afeta mais as glicoses? As pessoas tendem a sempre pensar, e isso é um vício muito comum, e a gente repete muito isso aqui na nossa página, que a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando ela vê uma glicose que não agrada, né? Que às vezes não era aquilo que estava esperando naquele momento, a primeira coisa que às vezes a pessoa pensa é o seguinte: o que eu fiz de errado? O que eu comi de errado? Será que eu comi algum alimento para mais? Ou será que minha glicose caiu e eu comi para menos? Será que eu tomei o comprimido 2 vezes? Será que eu esqueci de tomar o comprimido? Será que eu errei na minha dose de insulina? Será que eu acertei demais até minha dose de insulina e por isso minha glicose está mais baixa? Então a gente precisa entender o quê? Que os medicamentos, a alimentação, o teor de carboidrato, proteína, gordura, eles são apenas alguns dos 42 ou mais fatores
que podem alterar a sua glicose. Então, é muito importante que as pessoas pensem melhor nos números como uma informação. Quem está aqui sempre na live já deve ter decorado de tanto que a gente fala isso. Os números são informações, não são um chicote para te açoitar, né? Então, se a gente pega aquele número, para naquele número e fala assim, o que eu vou fazer com este resultado? O que eu estou aprendendo com este resultado para a fase da vida que eu estou? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, muito, muito mais com isso do que se perguntando o que eu fiz de certo ou de errado. E vou citar alguns exemplos aqui dessa última semana que eu acredito que fará muito sentido para muitos de vocês. Eu atendi um paciente, ele tem 63 anos, ele tem diabetes tipo 2 há 20 anos, desde 2001. Ele é meu paciente há muitos anos, pode falar tanto assim não, né, gente? Porque senão a gente fica mais velho, mas assim, ele é meu paciente há muitos anos. E, embora ele sempre buscasse fazer o seu melhor, né? Porque a gente sempre tenta fazer o melhor. Não quer dizer que o melhor vai agradar aos resultados que a gente quer. Mas o ser humano, a gente, por natureza, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor, né? Por mais que às vezes as pessoas achem que não é suficiente, mas é o melhor que a pessoa consegue fazer. Então é importante a gente entender isso. E esse paciente, ele tinha uma vida muito confusa do ponto de vista emocional, casamento, relacionamento com os filhos, satisfação profissional. Então, muitas coisas, né, muitas situações na vida dele, no correr desses anos de tratamento, não eram situações que faziam ele feliz. E com isso, consulta após consulta, né, com todo o investimento que ele fazia no melhor que ele dava conta, ele, na maior parte do tempo, estava fora da meta dele. Muitas vezes desorganizado do ponto de vista da alimentação, do uso das insulinas, da monitorização da glicose e por aí vai. E eis que com a pandemia, com tudo que tem nos acontecido, ele se divorciou, reorganizou sua vida, foi morar em uma casa, né, onde ele mesmo descreve que ele estava em paz, que ele estava agora com a cabeça melhor depois dessa decisão. E, nas palavras dele, ele estava animado para a vida. Ele estava tendo prazer em fazer caminhada, que há anos a gente tenta alguma estratégia para ele poder fazer uma caminhada, ir para uma academia, e agora ele me chega no consultório fazendo caminhada 7 dias por semana, medindo a glicose, adaptado ao Libre, com uma média de glicose em torno de 140, com 1% só do percentual de hipoglicemias leves, muito transformado do ponto de vista do diabetes. E aí, isso tudo é para contar para vocês o quê? Em relação ao que afeta a glicose. Que o comprometimento da saúde dele, do diabetes e das metas, não tinha a ver exatamente com a dose ou com a comida, tinha a ver com o contexto em que ele estava vivendo. E quando ele
começou a triar uma outra jornada na vida dele, o diabetes fez o quê? Veio junto, né? Por quê? Porque estar bem, estar em paz, estar feliz, estar com a cabeça centrada, com a vida mais organizada, ajuda muito no controle do diabetes. Então, o emocional, o sono, os problemas que acontecem na vida da gente, as doenças associadas, o estresse, as doenças psiquiátricas, né, que são aí a que a gente chama de comorbidades, que andam, os estudos mostram que existe uma chance maior das pessoas com diabetes terem doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão, né? Ansiedade generalizada, depressão. Isso pode atrapalhar o controle do diabetes, os transtornos alimentares. Então, gente, são mais de 42 fatores que podem alterar esse estado do controle da glicose. E quando a pessoa com diabetes ou familiar se culpa por um resultado a todo momento, na verdade, o que está acontecendo? Você está trazendo para a sua vida mais um fator estressor. Por quê? É tanta coisa junta, né? Quando a gente vê um resultado, nós estamos vendo a vida da pessoa com diabetes em um momento. Então, a gente precisa entender que não é só o que usa ou deixa de usar, o que come ou deixa de comer, né? Então, aquilo é uma informação. O que a gente deve fazer com a informação? Agir. Qual é a ação que eu terei quando eu ver este ou aquele número? Porque é isso que vai fazer diferença na jornada de aprendizado, isto que fará diferença no futuro, né, desse controle do diabetes e nessas metas de glicose, tá? Então, eu deixo aí para vocês, respondendo a pergunta, o que afeta a glicose, esta reflexão. Então, se você que tem diabetes, ou você que é cuidador de uma pessoa com diabetes, percebe no dia a dia esses fatores, principalmente os fatores emocionais, para um pouco e pensa, se ficar batendo na tecla todo dia de comida, insulina, comida, insulina, comida, insulina, está sendo suficiente para dar um passo a mais, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês foi de uma outra paciente que eu atendi ontem, profissional da saúde, usuária de bomba de insulina, sabe muito de diabetes, mas, porém, contudo, aonde estavam os pequenos detalhes que às vezes a impedem de ter não que ela tenha um controle fora da meta, ela está dentro da meta, só que com alguns ajustes que às vezes aumentam a sobrecarga do tratamento, que também é um parâmetro do controle, né? Não é só ter um número bom. Se você tem um número bom, sofrendo horrores, com qualidade de vida terrível, com estresse, né, que a gente já falou aqui em outros momentos, e que diminui a qualidade de vida das pessoas com diabetes, não quer dizer que seu tratamento está bom. Não adianta você ter uma glicada de 6,5 com uma qualidade de vida muito ruim, né? A gente quer uma vida boa, não é um número apenas bom, tá? Então, enfim, qual foi o desfecho dessa consulta? A organização dos conceitos desta paciente precisavam ser reordenados, porque às vezes as pessoas recebem tantas informações no dia a dia que elas ficam com a cabeça tão lotada
de informação que não consegue parar e ordenar para entender o seu diabetes. Então, eu sempre falo assim com os pacientes: quando acontece alguma coisa no diabetes, no seu dia a dia, que é diferente, que é inesperado, que você precisa aprender com aquilo, você precisa parar. Você precisa parar, concentrar, tentar entender aquilo que está acontecendo com você, anotar detalhes daquilo que você não está entendendo, para que você possa, em um outro momento, discutir aquelas coisas e aprender com aquele momento. Porque o dia passa muito rápido, as semanas, os meses voam, e se a gente não tem uma atenção focada, uma atenção plena naquele momento que a gente está vivendo, você perde ali uma ótima oportunidade de se educar, de aprender, de pesquisar, porque daqui 2, 3 horas você estará fazendo outra medida, no máximo, né? Dependendo do que você está usando para monitorar a sua glicose. Então, diabetes precisa de organização, né? Não que as pessoas não sejam organizadas, mas às vezes a organização que elas têm na vida delas, às vezes elas não trazem para o diabetes, né? Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Uma outra pergunta que fizeram aqui durante a semana foi o seguinte: doutor, acabei de diagnosticar o diabetes. Em quais profissionais de saúde eu preciso ir? Então, é muito importante a gente entender o básico, né? O básico que cada pessoa vai adequar a sua realidade de atendimento na área de saúde, as suas condições, né, financeiras para esse tratamento, mas, de modo geral, o que é indicado no tratamento do diabetes? Um atendimento, né, um acompanhamento multiprofissional, de preferência que a gente chama de interdisciplinar, onde os profissionais estão alinhados nas condutas do seu tratamento, né? Ou no mesmo local, ou em locais diferentes, ou conversando, ou com relatório. O importante é haver um alinhamento. E aí, dentro dos profissionais de saúde, a gente também precisa ter uma clareza maior em algumas coisas. Por exemplo, é todo mundo com diabetes que só ficará bem tratado se estiver acompanhando com endocrinologista? Claro que não, obviamente que não, até porque não tem endocrinologista para todo mundo que tem diabetes, né? Não tem especialista suficiente para todo mundo. Então, como que as diretrizes, o próprio sistema de saúde organiza isto, né? Preferencialmente, se você tiver possibilidade, né? Um plano de saúde ou como custear as suas consultas, é claro, você poderá ter benefícios em acompanhar com o endocrinologista, mas principalmente para a maior parte da população com diabetes, que tem diabetes tipo 2, os médicos que estão preparados para tratar o diabetes, médicos de saúde da família, capacitados, clínicos, cardiologistas, geriatras. Tem muito colega bom, muito estudioso e que trata muito bem os pacientes com diabetes tipo 2, tá? Então, o importante é você estar bem acompanhado com um médico da sua confiança e que esteja treinado em diabetes. Por exemplo, nós aqui da Santa Casa e da Diabetes Saúde, nós capacitamos todos os anos dezenas de profissionais de saúde.
E eu tenho colegas nas estratégias de saúde da família, clínico, médicos de saúde da família, que são maravilhosos no tratamento do diabetes, tanto do diabetes tipo 2, quanto dos pacientes com diabetes tipo 1. E ainda digo mais para vocês, muitos deles insulinizam os pacientes com diabetes tipo 1 muito melhor do que muito endocrinologista, né? Então essa é a verdade. Então, médico bom é aquele médico que estuda e que está ali alinhado com a nossa conduta, tá? Por quê? Porque também não tem, né? Às vezes os pacientes ficam, gente, 2, 3 anos numa fila de uma central de marcação de consulta para conseguir uma consulta com o endocrinologista. E se ele fica ali só na fila esperando, ele vai ficar 2, 3 anos com uma qualidade de vida, com um controle muito longe, né, do desejado. Então é importante a gente entender. Então o médico faz parte. Equipe de nutrição. A nutrição, a alimentação é a base, né, uma das bases do tratamento do diabetes. Então todas as pessoas com diabetes precisam de uma educação nutricional. Então, este é um outro ponto muito importante. E é incrível como a maioria dos pacientes com diabetes chegam no centro de especialidade ou nos consultórios da gente, às vezes com anos após o diagnóstico do diabetes, sem nunca ter tido um momento com uma nutricionista. Né? Então, se vocês estão aqui e estão nessa situação, pelo amor de Deus, gente, né? Vamos abrir nossos olhos. Tratamento do diabetes não é só tratamento médico, não é só remédio, não é só insulina, tá? A gente precisa do apoio de toda a equipe. Nós precisamos dos colegas da nutrição. E você pode ter uma nutricionista no seu plano de saúde, todo plano de saúde é obrigado a ter nutricionista. Você pode procurar a sua unidade de saúde. Agora, nós não temos ainda os grupos operativos com a participação das nutricionistas, né? Por causa da pandemia. Mas as nutricionistas estão inseridas no Sistema Único de Saúde, estão inseridas no NASF, que é o Núcleo, né, de Atenção à Saúde da Família. Então, quem não pode pagar por um acompanhamento nutricional e não tem um plano de saúde, busca a sua unidade de saúde. Por mais que demore, não vai demorar a eternidade, né? Porque às vezes as pessoas se acomodam falando assim: ah, mas a consulta no posto de saúde demora demais, doutora Janice. Aí eu falo assim, vai demorar o quê? A vida toda? Uma hora tem que sair, né? Uma hora ela sai. É melhor esperar um tempo do que não estar nem na chance de ter essa consulta, tá? E agora, gente, com a pandemia, ainda existe um facilitador. Por quê? Porque existem os atendimentos online, né? Então, quantas pessoas de outros estados. Hoje, por exemplo, a gente recebeu contato para uma consulta de nutrição de uma pessoa que mora nos Estados Unidos e vai fazer consulta com um especialista em nutrição renal. Então, assim, hoje a gente tem mais possibilidades de andar no tratamento do diabetes, tá? Então, já falei do médico, né, para conduzir seu diabetes, estou falando do geral. Da equipe de nutrição, tá? A gente tem o profissional da educação física, tá? Então é muito importante que as pessoas que precisam fazer exercícios físicos, né? Todo mundo precisa, mas as pessoas que precisam também por causa do diabetes, recebam orientações adequadas. Pode ser por um personal trainer, pode ser por um profissional de academia, pode ser pelos profissionais das academias da cidade. Então, a gente também tem que buscar ter o nosso melhor tratamento possível e buscar a nossa equipe, mesmo que não seja, às vezes, no caminho mais fácil, mas você pode buscá-lo, né?
A enfermagem, os enfermeiros, né, eles são membros essenciais na equipe de cuidado com o diabetes. Eles estão aí na linha de frente nas unidades de saúde, dentro da rede hospitalar. Eles ajudam muito os pacientes no manuseio dos insumos da forma correta, nos cuidados com os pés, na prevenção de feridas e amputações. Então, busque também saber, pelo menos, quem é a sua enfermeira de contato no centro de diabetes que você trata na sua unidade de saúde, porque toda unidade de saúde tem enfermeiro, né? É obrigatório, então todas têm. Farmacêutico, colega farmacêutica, que a gente já fez várias lives com farmacêuticos e muitas pessoas deram feedback pra gente que nem sabia que podia buscar pelo farmacêutico na unidade de saúde e que passou a perguntar por esse colega na unidade, a receber orientações do farmacêutico. Então, assim, é muito importante que vocês conheçam e saibam que cada um de vocês precisa ter a sua equipe, né? E aí você parar e se perguntar, eu tenho a minha equipe? O meu filho já tem uma equipe de atendimento para o diabetes? E a gente sair um pouco aí dessa zona de conforto, tá bom? E nós temos vários outros colegas, né, gente, que que não são tão próximos no dia a dia, mas que integram a equipe. A equipe da saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras que estão com a gente todo dia, né? Os psicólogos estão com a gente todo dia. A saúde mental, ela hoje é um ponto importantíssimo no dia a dia do tratamento. E muitas vezes é a saúde mental ou a doença mental que impede que as pessoas consigam um melhor controle da saúde física. Então, como pode ficar separado? E a gente tem muitos pacientes que viram e falam assim, doutor, eu tenho preconceito. Eu não gosto de ir no psicólogo. Eu não gosto de pensar em ter que ir a um psiquiatra, né? Porque é preconceito mesmo, né? Cultura. Então é importante a gente pensar também sobre este ponto de vista, tá bom? Nós temos os dentistas, né? A saúde bucal é um ponto importante no tratamento do diabetes e todas as pessoas com diabetes devem ir ao colega dentista pelo menos 2 vezes ao ano para ver como que tá a saúde bucal. Temos os fisioterapeutas, temos os assistentes sociais e temos a família e a própria pessoa com diabetes, que faz parte dessa equipe e deve se educar para participar das condutas terapêuticas, tá? São tantas pessoas, né, que pode ser que eu tenha esquecido alguém, mas eu acho que não. Então, essa era uma outra pergunta muito frequente que quem está começando às vezes não sabe. Outra pergunta, quais insumos hoje no tratamento do diabetes tipo 1 são distribuídas pelo SUS? Então, com alguns estados tendo seus próprios protocolos, de modo geral, as pessoas com diabetes tipo 1 hoje conseguem as fitas de monitorização de glicose, a insulina rápida, Aspart, que é distribuída para os pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes autoimune latente do adulto, embora Minas Gerais, por exemplo, está em falta, mas outros estados não estão. As agulhinhas, para quem está recebendo a insulina regular ou NPH, menor de 16 e maior de 65 anos, e os pacientes com diabetes tipo 1 para Aspart recebem as agulhinhas, tá? E muitos estados têm protocolos para os análogos de longa duração. Minas Gerais, por exemplo, tem um protocolo para insulina glargina 100 unidades por ml. Tem outros estados que têm protocolo para glargina, tem protocolo para Levemir, né? Então, assim, cada estado tem os seus protocolos diferenciados para distribuição a nível estadual. O fato é que muita gente nem sabe
que tendo diabetes tipo 1 ou LADA, poderia hoje estar pegando todos os seus insumos via Sistema Único de Saúde. Já para os pacientes com diabetes tipo 2, estão disponíveis alguns medicamentos orais, tanto pelo posto de saúde quanto pela farmácia popular, as insulinas NPH irregular. E os pacientes com diabetes tipo 2 com mais de 65 anos têm acesso às canetas descartáveis com insulina NPH irregular. E recebendo a caneta, também receberão as agulhinhas de aplicação, tá bom? Outra pergunta. Com a glicose em torno de 100 ou bem perto de 100, eu tenho sintomas de hipoglicemia. Náusea, dor de cabeça, às vezes vômito, mal-estar, tontura. Por que isso acontece? Quando come doce, melhora. Então, a gente até fez vários posts sobre hipoglicemia semana passada. Quem é iniciante no mundo do diabetes, vá no feed da página aqui Diabetes Saúde, leia todos os posts, porque tem vários pontinhos bem detalhados. Mas o que acontece que não é infrequente? São as pseudo-hipoglicemias ou hipoglicemias relativas. O que é isso? Quando o diabetes está variando muito, vai em 300, 400, vai em 50, vai em 200, vai em 40, vai em 500, volta para 100. E a pessoa está naquela montanha russa. Pode acontecer de quando a glicose cai rápido ou quando a glicose está variando demais, da pessoa ter os mesmos sintomas de hipoglicemia, porém, quando ela mede, a glicose não está abaixo de 70. Não é uma hipoglicemia que a gente chama aí de verdadeira, né? Que é menor do que 70 miligramas por decilitro e, portanto, incorreria em um risco, em um tratamento que deve ser imediato. Ah, Janice, mas então o que eu faço? Eu falo com os pacientes o seguinte: pare e respira fundo. Se você mediu e não é acima de 70, tá 90, tá 100, toma um copo d'água, passa uma água no rosto, antecipa a sua próxima refeição, mas evite tratar este episódio como uma hipoglicemia verdadeira, como se você estivesse correndo risco. Porque principalmente se você tratar porque está passando mal e quiser melhorar rápido, tratando com muito mais carboidrato do que precisaria, então eu reforço novamente. Vai lá no feed, quem é iniciante no mundo diabetes, foram as postagens da semana passada. Pega uma por uma postagem do tema hipo, lê, anota, discute com o seu médico, porque esse é um dos pontos mais importantes no dia a dia do tratamento. Então, tenha calma, espera, monitora, que na maioria das vezes nem evolui para hipoglicemia verdadeira. E se você ficar vai e volta, o que vai acontecer? Menos estável seu tratamento vai ficar. Mais chance você terá de manter mais pseudo-hipoglicemias ou hipoglicemias relativas, tá bom? Então, essa era outra pergunta. Outra pergunta muito frequente, gente. Meu filho tem diabetes porque eu deixei de fazer alguma coisa ou porque eu dei chips, sorvete, refrigerante, quando ele era mais novo e antes do diagnóstico do diabetes, ou porque eu deixei ele comer muito doce. Não. O seu filho com diabetes tipo 1 tem diabetes porque ele tem lá guardadinho no corpo dele uma carga genética
que favorece ter uma doença autoimune, e um fator ambiental, que pode ser, tem vários pontos, né? Infecções por vírus, agrotóxicos, então tem vários fatores que podem ser o desencadeante. Ele age e estimula aí a destruição das células produtoras de insulina pelo pâncreas. Então, nada do que você fez, ou nada do que você deixou de fazer, ou nada do que você poderia ter feito melhor, poderia mudar a história do diagnóstico do seu filho com diabetes tipo 1. Qual que é o alerta que eu quero deixar aqui? Mais prevalente do que o diabetes tipo 1 é o caminho que o mundo está indo em relação ao risco de diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 na infância e na adolescência, o pré-diabetes na infância e na adolescência, né, que são as glicemias de jejum alterada ou a tolerância à glicose diminuída, está aumentando muito, gente. E com o aumento do peso de crianças e adolescentes, o risco de um familiar ter diabetes na infância ou na adolescência ou na vida adulta aumenta muito. Então, se porventura na sua casa você achar que você pode melhorar o padrão da alimentação, que a alimentação não está legal, que a ingesta de caloria tá a olhos vistos, tá maior, que você tá vendo o povo engordando, né? Que você tá vendo que a qualidade da alimentação não tá boa, independente de você ter um filho com diabetes tipo 1, para tudo, né? Para tudo e procura uma ajuda para colocar o trem nos trilhos, né? Vamos melhorar essa alimentação, vamos fazer exercício físico, vamos cuidar da saúde física e mental, porque com isso aí, vocês estarão reduzindo o risco não só de diabetes na sua família, mas de várias outras doenças relacionadas com o ganho de peso, relacionado com alimentação que não está legal, ou relacionado com o sedentarismo, tá bom? Então pensem por este outro lado, mas não se culpem por ter um filho com diabetes tipo 1, porque você pode ter responsabilidade de muitas coisas neste mundo, mas não de ter um filho com uma doença autoimune, tá bom? Outras pessoas perguntam muito pra gente, inclusive colegas da área de saúde. Como eu faço para ser um educador em diabetes, né? Então, e o que é um educador, né, em diabetes? É aquela pessoa que estuda diabetes, que entende o universo do diabetes, que acompanha pessoas com diabetes no seu tratamento, que entende que o conhecimento, o treinamento de habilidades, aquela transformação que pode acontecer no dia a dia das pessoas com diabetes e dos familiares, ela é importante. Então, quem pode ser um educador em diabetes? Todo mundo que estiver nessa situação. Então, você, principalmente você que tem diabetes ou que é familiar de uma pessoa com diabetes e que está aqui ou que está aprendendo na sua vida ou que está fazendo cursos, que está quebrando sua cabeça para seguir em frente. Quando você aprender uma coisa e quando você estiver firme naquele conhecimento, né? Porque a gente também não pode ficar passando para frente coisa errada, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém passa para frente o que não sabe, né? A gente só pode passar para frente o que a gente sabe. Quando você estiver assim, assuma a sua postura de educador. Ajude outras pessoas. Não guarde o conhecimento para você. Um momento onde você ajuda um vizinho, um colega de trabalho, um familiar, explica
uma aplicação de insulina, uma caneta, um tratamento de hipoglicemia. Às vezes você tem uma conversa com a pessoa que não está se sentindo bem, que está emocionalmente comprometida pelo diabetes. Se você naquele momento fala um pouco e fala as coisas que você sabe, o que você aprendeu, você está educando em diabetes, né? E para os colegas da área de saúde, mais ainda. Hoje, não é possível que um profissional de saúde não tenha um paciente sob os seus cuidados, né? Se ele for clínico, claro, né, gente? Se ele atender, porque tem as especialidades que não atendem diretamente. É muito difícil que você não tenha, né, ou não acompanhe o paciente com diabetes. Então, toda vez que a gente aprende um pouco mais, que a gente se educa para educar, nós estamos contribuindo para a mudança da história do diabetes. E é o que nos traz aqui hoje, né? A esses múltiplos momentos educacionais. É que a gente forme uma legião de educadores, que a gente se una, que a gente aprenda juntos, né? Porque toda pessoa com diabetes, todo familiar, todo momento de atendimento na área de saúde, ele gera um aprendizado muito grande para ambas as partes, tanto para o profissional de saúde, quanto para as pessoas que estão sob atendimento. E a lacuna do aprendizado do profissional de saúde, ela ainda é muito, muito, muito grande. A gente ainda precisa melhorar muito, 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 muito. Os próprios pacientes sentem isso no dia a dia, né? Que quando vão a alguns profissionais de saúde, às vezes não, muitas vezes, eles sabem muito, muito, muito mais do que o profissional de saúde que está atendendo. E que bom que eles saibam, que bom que eles possam ensinar, né? Mas os profissionais de saúde também precisam melhorar e também precisam aprender, tá bom? Então eu respondi várias das perguntas da semana, que aliás eu respondi todas que estavam acumuladas. Eu vou voltar aqui agora e vou ver quais são as perguntas que estão aqui que eu possa ajudar vocês, tá bom? A Tatiana Aparecida pediu para falar um pouquinho sobre a insulina inalável, né? Então, a insulina inalável é a última insulina que chegou no mercado, é uma insulina de ação bem rápida, né? Que vai cumprir a sua função sendo absorvida pelas vias aéreas, tá? Todas as pessoas com diabetes podem utilizar insulina inalável? Não. Hoje ela está liberada para os maiores de 18 anos de idade, para as pessoas que não têm nenhum comprometimento da função dos pulmões, né, que não fume, que não tenha asma, ou bronquite, ou várias outras doenças respiratórias importantes, que tenha uma capacidade pulmonar medida por exames boa, né? Então, sendo assim, se ela puder utilizar, é uma boa insulina. É ótimo, inclusive, a gente tem uma experiência muito boa com a insulina inalável, a gente tem vários pacientes utilizando, tanto no consultório quanto na Santa Casa de Belo Horizonte. E quando a pessoa está educada em diabetes, independente de ter diabetes tipo 1 ou ter diabetes tipo 2, ela pode usar, quem tem diabetes tipo 2, é até mais fácil manusear a insulina, porque as pessoas tendem a ter doses aí, né, de um modo geral, mais fixas ou menos variáveis do que quem tem diabetes tipo 1 ilada. A insulina, como o próprio nome diz, inalável, ela vem com um inalador, onde a pessoa coloca o cartuchinho de insulina e sopra, prende. Na hora que eu falo com os pacientes, na hora que o ar tá quase faltando, aí você solta, né? Então você dá uma aspiradinha, pronto, a insulina foi inalada. Para os pacientes com diabetes tipo 1, principalmente quem faz contagem de carboidratos, que tem dose variável, a gente precisa converter
aquela dose que seria utilizada em uma dose de insulina inalável, porque a gente tem cartuchos de 4, 8 e 12 unidades. E uma unidade da insulina rápida no seu dia a dia é equivalente a aproximadamente 1,5 unidade da insulina inalável. Então, na prática, a gente precisa converter essas doses. E não é uma insulina com custo acessível para a maioria da população, tá? Então, é importante a gente também ter isto em mente, tá? A Toinha colocou aqui, ó, em outubro minha glicada estava 7,3. Em dezembro caiu para 5,6. Agora em março, repetir o resumo agora em março. Estou pré ou com diabetes? Se você só tem esses 2 exames, depende muito do que você fez de 7,3 para frente, mas é muito difícil que 7,3 estivesse errado, tá? É bom vasculhar a glicose de jejum, as outras glicadas, se tem um teste de tolerância, porque 7,3 não ser confirmado sem fazer tratamento, né? Porque às vezes de outubro para dezembro, se tiver melhorado a alimentação, feito exercício físico ou tomado medicação, estava tratando diabetes. E o objetivo do tratamento do diabetes é controlar a glicose. A Ara colocou aqui, ó, a glicose estava em 185 e hoje estava 124, ou seja, se estava 185 com a glicada de 7,3, o diagnóstico está confirmado, isto é diabetes, tá? Então, quando a pessoa controla, se o número mudar e estiver dentro do valor que seria pré-diabetes, não quer dizer que você virou de diabetes, você passou para pré-diabetes, não. Significa apenas que você foi muito eficaz e está de parabéns, porque o seu controle melhorou. Tá? Agora, minha glicose é 92, minha insulina 10,3, depois de 4 meses de mudança baixou para 6,2, a glicose em jejum 92. Gostaria de saber se isso acontece, né? Suas glicoses estão normais, né? Você não foi diagnosticada com diabetes, é importante avaliar se você tem parâmetros de resistência à ação da insulina no seu dia a dia, porque quem tem resistência à ação da insulina, né, está em risco de evoluir para pré-diabetes ou diabetes, tá? Uma vez glicemia alta para sempre com diabetes, o diagnóstico do diabetes, né, gente, a gente tem aí algumas situações como a obesidade, o pós-cirúrgico de obesidade bariátrica, que as pessoas utilizam o termo remissão. O que é remissão? A glicose está completamente controlada, mesmo sem o uso de algum medicamento. O que não quer dizer que você não tem diabetes, né? É um conceito diferente, tá? Então é importante discutir bem isso no dia a dia. E os tratamentos, isso aí é um outro ponto também que é bom a gente já esclarecer, que muitas pessoas associam o tratamento medicamentoso, né, os comprimidos, no diabetes tipo 2, com o único objetivo de glicose. E, gente, se tem uma coisa que está mudando no diabetes é isso. Porque hoje os estudos dos injetáveis, dos medicamentos orais, eles buscam principalmente os efeitos além da glicose, de diminuição da mortalidade, de diminuição de infarto, de diminuição de AVC, que é o derrame, que é o que a gente chama de efeitos além da glicose. Qual a probabilidade de erro ou acerto dos medidores de glicose no dedo? Os aparelhos, na maioria das vezes, né, os liberados pela Anvisa, são aparelhos confiáveis, mas é importante a gente lembrar que não é bem uma questão de erro ou acerto, ou da confiabilidade do aparelho. Da glicemia capilar para a glicemia, né, colhida no laboratório, para a glicemia intersticial, variações existem,
que de modo geral não devem ultrapassar aí 15, 20% de variação. Mas existem outros fatores que podem tornar a medida não fidedigna. Por exemplo, fitas vencidas, aparelho de glicose, glicosímetro em mau estado de conservação, sujo, né? Que mais? As fitas umidificadas. Então, assim, tem uma série de fatores que as nossas colegas da enfermagem, os farmacêuticos sempre revisam, né? Nas consultas também da gente, que podem influenciar, que não quer dizer que o aparelho não está funcionando, tá? Então, ele tem que estar aí dentro de vários parâmetros, né? A Toinha perguntou, a diabetes é uma doença nutricional? A diabetes é uma doença metabólica e inflamatória, né? Agora, vários fatores relacionados com o estilo de vida podem aumentar o risco da pessoa ter diabetes tipo 2. Então, ok, é possível uma pessoa com diabetes tipo 1 controlar só com insulina basal? Só, prestem atenção, só se estiver no período de lua de mel. Controlar tem um sentido, é estar dentro da meta, com o menor percentual de hipoglicemia possível, com a boa qualidade de vida. Então, eu diria para você que eu tenho centenas de pacientes com diabetes tipo 1. E, tirando-os em lua de mel, eu não tenho nenhum paciente controlado nesses 3 pontos usando só insulina basal. E nunca recebi um paciente bem controlado do diabetes utilizando só insulina basal. O que a gente recebe são pessoas que não estão internando todo dia, que não estão sentindo nada em casa, né? São assintomáticas, que estão trabalhando, que estão vivendo, que tem um percentual de hipoglicemia muitas vezes alto, mas que não estão na meta do controle do diabetes. Estão com hemoglobina glicada às vezes 8, 8,5 e, portanto, não estão controlados, né? Isso aí é toda hora, todo dia, aliás. Todo dia a gente recebe, né? A Adriana perguntou aqui, ó, é importante fazer o teste de cetona em casa quando há uma hiperglicemia? Eu usaria mais a pergunta seguinte, é fundamental fazer o teste de cetonas? Não. Seria o ideal? Sim. Principalmente quando a pessoa está muito sintomática da hiperglicemia, onde pode haver um risco, né, de entrar em cetoacidose. Os atletas, os grandes atletas, medir para poder, às vezes, definir se vai fazer um grande treino ou se não vai, é muito importante, tá? Agora, de praxe ter em casa é até difícil, porque não são fitas fáceis de achar, elas não são baratas. Então, depende muito do dia a dia, do alinhamento que você tem com a equipe de saúde, para ver se vale a pena e em que fase da vida vale a pena estar investindo nas fitas de cetona. Às vezes, eu sempre falo com o pessoal o seguinte, às vezes vale mais a pena investir em mais fita de glicose, um sensor de monitorização, para evitar o percentual de hiperglicemia. A Ivone perguntou aqui, ó, ultimamente a minha glicose em jejum está entre 60 e 90. Eu devo continuar tomando acredito que seja o glifage, né? Sim, seu médico prescreveu e ele tem outras funções, entre elas a proteção, né? Aí da função cardiovascular. Não igual a outros medicamentos, mas é ótima também. O diabetes interfere na possibilidade de engravidar? Ele pode interferir na fertilidade, mas interfere principalmente na contraindicação à gestação se a mulher não estiver dentro das metas, por causa dos riscos para a mãe e para o bebê. Por isso que as metas para a gestação são muito rigorosas. A Geniane falou assim, ó, doutor, estou emagrecendo muito, perdendo massa muscular. Aí tem que ver, tá emagrecendo por causa de quê? A alimentação é inadequada, o gasto energético tá demais, a alimentação não tá balanceada, tá com diabetes descontrolado, perda de peso acompanhada de beber muita água, urinar muito,
Muito apetite é sinal de diabetes descompensado. Então, quando a pessoa emagrece, principalmente quando emagrece muito, emagrece rápido, a perda de massa muscular, ela acontece. E, infelizmente, quando ganha peso, não ganha proporcional, tá? Falando só sobre o fenômeno do alvorecer. Eu não tô falando sobre hiperglicemia, glicose elevada no jejum. O que é o famoso fenômeno do alvorecer? No período de 4 a 8 horas da manhã, nós temos liberação de hormônios que naturalmente sobem a glicose, tá? Eles trabalham com as reservas de glicose também. Então, neste horário, é um horário mais difícil de controlar o diabetes para muitas pessoas, principalmente para quem tem diabetes tipo 1. Então, quando a pessoa vem com a glicose boa, até por volta de 3, 4 horas da manhã, e de repente, vup, sobe, um dos motivos pode ser o fenômeno do alvorecer. Mas tem que ter muito cuidado com a interpretação, porque pode ser o quê? Uma dose de insulina que não está ajustada para cobrir a noite. Pode ser uma alimentação à noite que também não está ajustada e a pessoa leva essa glicose para a madrugada. Então, existe uma diferença entre fenômeno do alvorecer e diabetes desarrumado, tá bom? Gente, algumas pessoas perguntaram aqui em relação à gestação, então é importante atentar que muitas mulheres que estão com diabetes muito descontrolado podem ter aí uma desregulação do eixo hormonal e elas param, né, prejudica aí os ciclos menstruais e as ovulações, e aí é mais difícil engravidar. Agora, tem que olhar bem o controle do diabetes para não achar que só por ter diabetes a pessoa não está conseguindo engravidar, porque são vários outros fatores para a diminuição da fertilidade, tanto feminina quanto masculina, tá bom? Tenho diabetes e tenho dermatite atópica, faz parte do quadro. A dermatite atópica, né, ela é um quadro alérgico. Algumas pessoas que têm hipotireoidismo associado com diabetes, que também é uma doença autoimune, podem ter alterações da pele, né, de mais ressecada, e isso pode favorecer episódios de dermatite, tá bom? Traço de talassemia pode interferir na hemoglobina glicada? Não, porque é só traço, né? Então, nem interfere na hemoglobina e nem interfere na glicada. Agora, talassemia, sim, tá? Principalmente se tiver com quadro de anemia. Agora, eu acho, gente, que eu respondi tudo que ficou acumulado na semana e respondi todas que estavam aqui. Muito obrigada pela companhia. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!